Se você acredita que uma mulher primeiro olha para dinheiro, músculos ou roupas caras, talvez esteja prestando atenção nas coisas erradas. A atração pode começar pelo visual, claro, mas não termina ali. Muitas vezes, pequenos detalhes no comportamento dizem muito mais do que aquilo que um homem tenta mostrar. Neste vídeo, vou falar sobre as 7 primeiras coisas que realmente podem chamar a atenção de uma mulher: presença, postura, cuidado pessoal, maneira de conversar, confiança, tratamento com outras pessoas e a energia que você transmite quando não está tentando impressionar. E existe uma parte que pode incomodar alguns homens. Você pode ter a melhor aparência da sala e ainda assim afastar alguém em poucos minutos se sua atitude não combinar com aquilo que está tentando transmitir. Então, antes de pensar em como parecer mais desejável, talvez seja melhor entender o que sua presença comunica quando você simplesmente entra em um ambiente e começa a interagir. Primeiro, a presença que você transmite, antes mesmo de uma mulher prestar atenção em detalhes específicos, existe algo mais amplo que chega primeiro: a sua presença. E não estou falando de entrar em um ambiente tentando parecer o homem mais importante do lugar. Na verdade, quando um homem se esforça demais para chamar atenção, isso pode acabar comunicando exatamente o contrário do que ele gostaria. Presença tem muito mais a ver com a maneira como você ocupa o espaço. Você mantém uma postura confortável? Olha para as pessoas quando conversa? Parece à vontade consigo mesmo? Consegue participar de uma conversa sem tentar provar o tempo inteiro que é interessante? Esses pequenos sinais podem fazer diferença. Um homem pode estar usando roupas simples e ainda transmitir confiança. Outro pode estar perfeitamente vestido e parecer extremamente inseguro porque está constantemente procurando aprovação. E existe uma coisa que eu acho particularmente importante: não confunda confiança com arrogância. Confiança é conseguir estar em um ambiente sem precisar diminuir ninguém para se sentir superior. É conseguir conversar sem transformar tudo em competição. É não precisar ser o mais engraçado, o mais inteligente ou o mais desejado a cada minuto. Pense em quando você chega a um lugar novo. Em vez de entrar procurando imediatamente quem está olhando para você, simplesmente cumprimente as pessoas, observe o ambiente e participe naturalmente. Isso parece pequeno, mas muda sua postura. Você deixa de agir como alguém que está esperando ser avaliado e começa a agir como alguém que também está conhecendo o ambiente. E essa diferença importa. No final, presença não é uma técnica para fazer uma mulher se interessar por você. É o resultado de estar confortável o suficiente para não precisar atuar. Quando você não está desesperado para impressionar, sua comunicação tende a ficar mais natural. E, muitas vezes, é justamente essa naturalidade que faz alguém querer prestar mais atenção em você. Segundo, o cuidado que você tem consigo mesmo não precisa usar roupas caras, ter o corpo perfeito ou parecer um modelo para chamar atenção. Mas existe uma diferença enorme entre não tentar impressionar e simplesmente não cuidar de si mesmo. Higiene, cabelo, barba, unhas, roupas limpas e um cheiro agradável comunicam uma coisa básica: você se respeita e entende a importância de causar uma boa impressão, e isso vai além da aparência. Uma mulher pode perceber rapidamente quando um homem parece ter abandonado completamente os próprios cuidados. Não porque ela esteja procurando perfeição, mas porque esses detalhes fazem parte da primeira impressão. Você não precisa transformar sua rotina em uma obsessão estética. Precisa apenas demonstrar cuidado. Uma camiseta simples, bem escolhida e limpa pode funcionar muito melhor do que uma roupa caríssima que não combina com você. Um corte de cabelo adequado ao seu estilo pode fazer mais diferença do que tentar copiar o visual de outra pessoa. E existe outro detalhe: cuidado pessoal não deve ser confundido com vaidade excessiva. Você pode cuidar da aparência sem transformar sua imagem na sua identidade inteira. O objetivo não é entrar em um ambiente pensando: como faço para todas as mulheres me acharem bonito? É simplesmente olhar para si mesmo e pensar: eu estou apresentando a melhor versão possível de mim hoje?
Isso inclui postura, higiene, roupas adequadas ao ambiente e atenção aos pequenos detalhes. E não faça isso apenas quando pretende encontrar uma mulher. Se você só se arruma quando quer impressionar alguém, está tratando o autocuidado como uma estratégia. Quando ele faz parte da sua rotina, torna-se algo muito mais natural. A primeira impressão pode abrir uma porta, mas não sustenta uma conexão sozinha. Por isso, cuide da aparência sim. Só não dependa dela para construir seu valor. Uma boa apresentação chama a atenção. A maneira como você se comporta é o que dá significado a essa primeira impressão. Terceiro, a maneira como você conversa revela muito mais do que as palavras que você escolhe. Uma mulher pode perceber rapidamente se você está realmente presente ou apenas esperando sua vez de falar. E isso muda completamente a experiência de estar perto de você. Alguns homens entram numa conversa tentando impressionar. Falam demais, contam histórias constantemente, fazem piadas a cada oportunidade e tentam demonstrar conhecimento sobre qualquer assunto. Mas conversar bem não significa dominar a conversa, significa saber participar dela. Você faz perguntas porque realmente quer conhecer a pessoa? Presta atenção nas respostas? Consegue compartilhar suas próprias experiências sem transformar tudo em uma competição? Essas coisas fazem diferença. Também existe uma diferença entre confiança e necessidade de aprovação. Um homem confiante pode admitir que não sabe alguma coisa, pode mudar de opinião, pode discordar sem transformar a conversa em uma batalha e, principalmente, não precisa concordar com tudo para ser agradável. Imagine que uma mulher mencione um filme de que gosta e você não goste. Você não precisa fingir que adora apenas para criar conexão. Pode dizer: "Eu nunca consegui gostar desse filme, mas quero saber o que você vê nele." Pronto. Você criou uma oportunidade para ela explicar uma preferência e também mostrou personalidade. Isso é muito mais interessante do que fingir compatibilidade. Outra coisa que pode chamar atenção é a forma como você fala sobre outras pessoas. Se cada história sua envolve reclamar de ex-namoradas, ridicularizar outros homens ou falar mal de quem discorda de você, isso também comunica alguma coisa. Uma conversa não acontece apenas pelo que você diz sobre si mesmo. Ela revela como você enxerga o mundo. Por isso, não transforme cada encontro em uma apresentação. Você não precisa provar que é o homem mais engraçado, inteligente ou interessante que ela já conheceu. Converse, escute, compartilhe, discorde quando fizer sentido e deixe a outra pessoa descobrir quem você é sem precisar entregar um discurso cuidadosamente preparado. Uma boa conversa não cria uma conexão porque foi perfeita. Ela cria conexão porque os dois conseguiram ser reais durante alguns minutos. Quarto, a sua confiança sem arrogância. Confiança costuma chamar atenção, mas existe uma linha muito clara entre confiança e necessidade de parecer superior. Um homem confiante não precisa anunciar o próprio valor. Ele consegue conversar, tomar decisões e expressar opiniões sem transformar cada interação em uma tentativa de provar que é melhor do que todo mundo. Isso aparece em detalhes simples. Você consegue olhar para alguém enquanto conversa sem ficar constantemente procurando aprovação? Consegue dizer "não sei" quando realmente não sabe? Consegue aceitar uma opinião diferente sem se sentir pessoalmente atacado? Esses comportamentos dizem muito. A arrogância, por outro lado, frequentemente aparece quando um homem precisa ser validado o tempo inteiro. Ele fala sobre dinheiro para impressionar, exagera conquistas, interrompe outras pessoas ou tenta dominar qualquer conversa. E existe algo curioso nisso. Quanto mais você precisa convencer alguém de que é valioso, mais pode parecer que você mesmo ainda não acredita nisso. Confiança verdadeira é mais tranquila. Você pode ter objetivos ambiciosos e falar sobre eles sem transformar sua vida em um currículo. Pode cuidar do corpo sem precisar comentar sobre isso o tempo inteiro. Pode saber que possui qualidades sem precisar diminuir alguém para destacá-las. Também não confunda confiança com nunca demonstrar insegurança. Todo mundo tem momentos de dúvida.
O ponto é não deixar que uma insegurança momentânea controle completamente seu comportamento. Se você está nervoso antes de um encontro, tudo bem. Você não precisa fingir que está completamente indiferente. Apenas não transforme esse nervosismo em uma necessidade constante de receber confirmação de que ela está gostando de você. E lembre-se, confiança não é uma ferramenta para fazer uma mulher escolher você. É uma característica que torna sua vida mais equilibrada, independentemente de quem esteja interessado em você. Quando você sabe quem é, não precisa disputar atenção a cada segundo. Você consegue entrar em uma conversa sem pensar: preciso fazer essa mulher gostar de mim. Você simplesmente pensa: vamos conversar e descobrir se existe conexão. Essa pequena mudança pode deixar sua postura muito mais natural. E, ironicamente, quanto menos você tenta parecer confiante, mais fácil fica transmitir confiança de verdade. Quinto, como você trata outras pessoas? Existe um detalhe que pode revelar muito sobre um homem: a maneira como ele trata pessoas de quem não precisa de nada. É fácil ser educado com uma mulher que você quer impressionar. O que realmente mostra caráter é como você age quando não existe nenhum benefício pessoal envolvido. Como você trata um garçom? Como fala com funcionários? Como reage quando alguém comete um erro? Como trata amigos, familiares e pessoas que discordam de você? Essas situações podem parecer pequenas, mas dizem bastante sobre seu comportamento. Um homem pode ser extremamente gentil durante um encontro e, minutos depois, tratar alguém com desprezo porque algo não saiu como ele queria. Isso cria uma contradição difícil de ignorar. E não é necessário transformar cada situação em uma demonstração de bondade. Você não precisa ser excessivamente simpático com todo mundo para provar que possui bom caráter. Apenas trate as pessoas com respeito básico. Também observe como você fala sobre mulheres com quem já se relacionou. Se toda ex-namorada é descrita como louca, se todos os antigos amigos são invejosos e se todos que discordaram de você são apresentados como pessoas inferiores, talvez exista um padrão que vale a pena analisar. Isso não significa que todas as suas experiências anteriores tenham sido boas. Algumas relações realmente terminam de maneira difícil, mas a forma como você conta essas histórias revela muito sobre sua capacidade de assumir responsabilidade e enxergar outras perspectivas. E existe outro ponto importante. Não trate bem alguém apenas porque acha que essa pessoa está observando. Respeito que depende de plateia não é exatamente respeito. Se você quer melhorar sua presença, comece pela maneira como trata as pessoas quando ninguém está prestando atenção. Porque a atração não acontece apenas quando você está sentado diante de uma mulher tentando causar uma boa impressão. Ela também pode surgir quando ela percebe como você reage a situações comuns, pequenas frustrações e pessoas que não têm nenhuma obrigação de agradar você. No final, caráter não precisa ser anunciado. Ele aparece naturalmente no comportamento. E, para mim, isso vale muito mais do que qualquer frase ensaiada, roupa cara ou tentativa de parecer o homem perfeito. Sexto, a sua energia, quando você não está tentando impressionar, existe uma diferença entre a versão de você que aparece quando quer conquistar alguém e a versão que aparece quando simplesmente está vivendo sua vida. E essa diferença pode ser percebida. Quando um homem está tentando impressionar, ele pode falar mais alto, exagerar histórias, forçar piadas ou concordar com tudo. Mas quando ele relaxa, aparece algo muito mais importante: personalidade. É nesse momento que você consegue perceber se existe naturalidade. Você não precisa estar constantemente sorrindo. Não precisa transformar toda a conversa em entretenimento. Não precisa ter uma resposta brilhante para cada comentário. Pode simplesmente estar presente. Isso também significa saber ficar confortável quando não é o centro das atenções. Se outra pessoa está contando uma história, você consegue ouvir sem tentar superá-la? Se alguém recebe um elogio, você consegue comemorar sem sentir que perdeu espaço? Se uma mulher conversa com outra pessoa, você consegue continuar tranquilo sem imediatamente tentar recuperar a atenção dela?
Essas situações mostram bastante sobre estabilidade emocional, e estabilidade não significa nunca sentir ciúmes, nervosismo ou insegurança. Significa não deixar cada emoção comandar seu comportamento. Você pode sentir insegurança e ainda agir com respeito. Pode ficar nervoso e continuar sendo você mesmo. Pode perceber que alguém não está interessado e aceitar isso sem transformar o momento em uma disputa. Essa tranquilidade pode tornar uma interação muito mais confortável, porque ninguém gosta de sentir que precisa administrar constantemente o ego da pessoa ao lado. Quando você não está tentando provar alguma coisa a cada minuto, a conversa fica mais leve. Você consegue brincar, ouvir, discordar e até admitir quando uma situação não saiu como esperava. E isso não é uma técnica de sedução. É simplesmente maturidade. Se você precisa atuar o tempo inteiro para parecer interessante, eventualmente vai se cansar. Mas se você constrói uma vida em que se sente bem consigo mesmo, sua presença não depende tanto da reação de uma mulher. Você pode gostar dela sem precisar da aprovação dela. Pode querer impressioná-la sem precisar desesperadamente ser aprovado. E talvez seja exatamente essa diferença que faça uma primeira interação parecer muito mais natural. Não tente controlar a impressão que cada pessoa terá de você. Concentre-se em ser alguém de quem você mesmo se orgulha quando ninguém está olhando. 7º. O nível de conforto que você tem consigo mesmo existe algo muito atraente em um homem que não parece estar constantemente em guerra consigo mesmo. Ele não precisa ser perfeito. Não precisa ter o melhor corpo, o maior salário ou a aparência mais chamativa. Mas existe uma diferença entre querer melhorar e acreditar que só terá valor depois de se transformar completamente. Uma mulher pode perceber quando um homem vive buscando aprovação. Ele pergunta várias vezes se está bonito. Fica inseguro quando alguém recebe mais atenção. Compara a própria aparência com a de outros homens. Precisa ouvir constantemente que é interessante, desejado ou suficiente. E isso pode tornar qualquer interação pesada. Sentir insegurança ocasionalmente é normal. O problema é permitir que ela controle sua identidade. Você pode querer ganhar dinheiro, cuidar do corpo, melhorar seu estilo ou desenvolver novas habilidades. Tudo isso é positivo. Mas faça essas coisas porque quer construir uma vida melhor, não porque acredita que precisa se tornar outra pessoa para merecer amor. Existe uma diferença importante entre evolução e rejeição de si mesmo. Evoluir significa olhar para a sua vida e pensar: posso melhorar isso. Rejeitar a si mesmo significa pensar: eu só vou ter valor quando conseguir mudar tudo. A segunda mentalidade nunca termina. Você alcança um objetivo e imediatamente encontra outro motivo para se sentir insuficiente. Por isso, aprenda a reconhecer suas qualidades enquanto trabalha nos seus pontos fracos. Você pode admitir que é inseguro em determinada situação sem transformar isso em identidade. Pode reconhecer que precisa melhorar sua comunicação sem concluir que é socialmente incapaz. E também não tente esconder todas as imperfeições. Um homem que consegue rir de um pequeno erro, admitir que não sabe alguma coisa ou simplesmente dizer "isso não é meu forte", pode transmitir muito mais tranquilidade do que alguém tentando parecer impecável. No fim, a primeira impressão não depende apenas de beleza, dinheiro ou status. Depende também de como você se sente dentro da própria pele. Quando você não precisa convencer todo mundo do seu valor, começa a interagir de maneira diferente. Você não entra em uma sala pensando em conquistar todas as pessoas. Entra sabendo que algumas vão gostar de você, outras não. E nenhuma dessas reações determina quem você é. Essa segurança interna pode ser uma das coisas mais perceptíveis que você transmite sem sequer perceber. Se existe uma coisa que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é que chamar atenção não significa tentar ser o homem mais chamativo do ambiente. Muitas vezes, são os detalhes mais simples que comunicam quem você realmente é. Sua postura, seu cuidado pessoal, sua forma de conversar, sua confiança, o modo como trata outras pessoas e, principalmente,
a maneira como se sente consigo mesmo. Você não precisa transformar sua personalidade em uma estratégia para conquistar mulheres. Cuide de você. Melhore o que precisa ser melhorado. Desenvolva sua confiança. Aprenda a conversar. Tenha objetivos. E pare de acreditar que precisa competir com todos os outros homens para ser interessante. Agora quero saber de você. Qual desses pontos mais chamou sua atenção? Já aconteceu alguma situação em que uma mulher demonstrou interesse por algo que você nem imaginava que ela tinha percebido? Comenta aqui embaixo. Eu quero conhecer suas experiências e sempre que possível vou responder e criar essa conexão com vocês por aqui. E não esquece, deixa o like, compartilha este vídeo e principalmente se inscreve no canal. Sua inscrição é fundamental para que eu continue trazendo vídeos sobre relacionamentos, atração e comportamento masculino. E lembre-se, você não precisa parecer perfeito para ser interessante. Precisa ser alguém que vale a pena conhecer.